Como vai ser a sua ligação com o governo do Estado? Olha, institucional, Teremos bom apoio do governo do Estado? sem dúvida. O governador do estado, não vou ter problema nenhum com o Jorginho, eu tenho certeza que ele vai dar a mesma atenção para Florianópolis se eu for o prefeito, porque não tem razão nenhuma para não fazer de forma diferente. Que ótimo. Né? Continuamos aqui na questão, que o senhor já voltou para a mobilidade, a gente vai voltar para a saúde. Que nós podemos ver com um grande problema em Florianópolis é o transporte público. Como melhorar esse transporte público, sendo mais atrativo para a população poder frequentá-lo, né? Olha, Utilizá-lo. sempre dá para melhorar. Modéstia à parte, eu fui uma pessoa que salvei o sistema de transporte coletivo quando eu era prefeito. Quando eu peguei a prefeitura em 2005, nós vivíamos numa praça de guerra. Sim. Existia uma revolta impressionante na cidade. Nós tínhamos 6 tarifas de ônibus. Para vir para o sul da ilha ou para o norte da ilha, se fosse hoje, eu acho que a gente pagaria uns 10 ou 15 reais. Não sei, teria que fazer a projeção. Eu busquei um esforço imensurável para implantar a tarifa única. Com a tarifa única, nós fizemos justiça social com as pessoas que moram mais longe do centro. E a tarifa única foi uma atitude impressionante e convincente de que foi uma medida acertada e que ela perdura até hoje. Bem, implantamos na época algumas linhas diretas. Eu acho que nós temos que ampliar as linhas diretas em horário de pico, porque isso é de interesse de todo mundo. É de interesse, inclusive, das empresas de transporte coletivo. Porque se a empresa de transporte coletivo, Cobalt, se enche o ônibus aqui e leva direto para o centro da cidade, é muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais ágil, é muito mais interessante, é muito mais agradável, as pessoas perdem menos tempo, vão mais rápido e as empresas de ônibus ganham mais dinheiro com isso. Então, é um jogo de ganha-ganha. Então, nós temos que reestudar o sistema de transporte coletivo para que ele seja um sistema que atenda efetivamente a população no momento que elas precisam. Qual é o momento que elas mais precisam? O momento de pico, que elas precisam chegar no horário de trabalho para trabalhar. E dentro desse contexto, evidentemente que nós conhecemos isso, nós participamos da remodelação do sistema, implantamos a tarifa única e podemos fazer uma grande transformação ainda no sistema de transporte. Só alertando, e é bom que a gente saiba disso, que hoje a população de Florianópolis paga 10 milhões de reais por mês de subsídio do transporte coletivo. Isso é uma coisa muito séria, que nós temos que discutir. Como se desprender disso? Isso representa 40% do seu custo total. Se eu achar uma fonte de financiamento que cubra os outros 60%, nós poderemos dar transporte de graça para toda a população. Então veja bem, preste atenção que esse é um assunto muito sério. Por quê? Porque 10 milhões por mês está sendo destinados às empresas de transporte público para garantir o sistema existente até agora. Isso é muito sério, muito grave, porque se você multiplicar 10 milhões de reais por 12 meses, dá 120 milhões de reais. Por ano, né? Vezes 4 anos, que é um mandato, dá 480 milhões de reais de subsídio para o transporte coletivo. Aí eu te pergunto, Carlos, o que nós poderíamos fazer com 500 milhões de reais em 4 anos? Acho que não preciso nem responder, nós temos muita coisa para fazer, né? Então veja bem que esse é um assunto muito caro, muito grave,
precisa ter muita serenidade e equilíbrio para encontrar uma solução para isso. Agora, a verdade é o seguinte, do jeito que está não pode ficar. Como se desprender disso? Primeiro, porque o sistema é de questionável, é de qualidade questionável. Não atende às necessidades da população. É caro. A prefeitura está contribuindo com 40% do seu custo. É uma situação grave que precisa ser enfrentada. Imagina se eu consigo resolver esse problema e injeto nos cofres da prefeitura 500 milhões de reais nos meus 4 anos de mandato. Imagina o que eu posso fazer. Eu posso fazer todos os elevados, duplicar todas as rodovias, as avenidas, fazer todas as escolas, todos os centros de saúde. Mas você consegue tirar isso, esse valor, esse subsídio, consegue se retirar todo esse valor? Ou uma boa parte desse valor? Ou tem uma amarração de alguns anos dentro desse contrato com as empresas, no caso a Fênix, né? Tem alguma coisa que possa ser feito juridicamente pela prefeitura? Bem, em primeiro lugar, eu estou relatando um problema que é um problema da sociedade florianopolitana. Sim. Esse é um problema que precisa ser enfrentado. Ou nós vamos continuar pagando esse subsídio todo, que seria um valor importante e significativo para ampliar a rede de saúde, a rede das escolas, a rede da mobilidade urbana, para fazer as obras estruturantes, ou se nós vamos continuar pagando essa enormidade de recursos para manter um sistema de transporte coletivo que, como eu falei, não é condizente com o valor que custa para a prefeitura. E isso precisa ser discutido, eu vou discutir isso, vou encontrar uma solução, não é possível, porque nós precisamos de recursos para enfrentar os problemas que nós temos das áreas prioritárias como educação, saúde, mobilidade urbana e por aí vai. Alguma ideia de vias únicas para os ônibus? Essas vias exclusivas para ônibus é uma questão que está sempre na ordem do dia e na discussão. Na medida que for possível a gente ampliar o sistema viário, evidentemente que naturalmente esse desenho será construído, entendeu? Para facilitar o transporte coletivo. Quanto melhor o transporte coletivo, mais barato é para as pessoas, elas chegam mais cedo no local onde elas pretendem chegar, e esse é o grande objetivo das pessoas que utilizam o sistema e do governante que oferece o sistema para a sociedade. Muito bem. Voltamos para a da saúde, que é uma parte da saúde, que chama-se um grande problema para Florianópolis, chama-se saneamento básico. Emissário, sai, não sai, vale a pena. Como se houver esse problema e se pode ter uma solução para isso, né? Olha, esse problema eu vou resolver nos próximos 4 anos. Na minha gestão, nós fizemos 133 quilômetros de rede coletora de esgoto sanitário. De 12 anos para cá, inclusive deixei vários contratos assinados para completar o saneamento básico. Eu sei que aqui no Campeche e aqui no sul da ilha nós temos um número muito limitado de cobertura de saneamento básico. E essa informação nós temos e essa transformação nós precisamos fazer rapidamente. Não temos praticamente nada de esgoto aqui. E isso é um problema sério, porque isso corrói aquilo que nós temos de mais precioso, que são as nossas praias, a nossa orla, o nosso verão e por aí vai. Então, nós temos que fazer um esforço para ampliar a rede coletora de esgoto, dar destino final para isso e construir uma nova realidade para esse problema que é muito grave em Florianópolis. Vamos lá.